Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago para vocês um vídeo comentando novamente sobre os notebooks da Dell, mas dessa vez nós vamos falar sobre os modelos que vêm equipados com a GTX 1060, né? A que vem logo após a 1050 Ti, é muito semelhante ao meu computador que vem equipado com essa placa e também ao Lenovo que eu falei para vocês há pouco tempo atrás. Se vocês não sabem, dá uma olhadinha aí no vídeo, tem aí no canal também. Então nós vamos falar um pouco sobre essas máquinas. Antes de começar, queria lembrar vocês que se vocês estiverem precisando de um SSD M2 SATA 3, eu tenho 2 unidades à venda. O preço não tá ruim, tá? Se você for olhar no Mercado Livre, então eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link para vocês entrarem e darem uma olhada lá nesse modelo de SSD. É um modelo Samsung Evo 850, M2 250 GB, SATA 3, compatível com o Dell 7559, com o Dell 7567, com o Odyssey, com o VX5, qualquer notebook aí praticamente que tem suporte à entrada M2. Também queria lembrar vocês que eu tenho uma lojinha na OLX, então às vezes eu compro alguns produtos para fazer review e depois eu ponho à venda lá. Então dá uma olhada aqui porque geralmente os preços também estão bem legais. É só você olhar aqui embaixo no link. Também quero convidar vocês a se inscreverem no canal para dar aquela força e não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e dar uma olhada também nas playlists que eu tenho aí aqui no canal. Tem alguns vídeos bem legais, tanto a respeito de notebooks. Se você quiser ver gameplays na 1060, eu tenho aqui no canal também que eu fiz com o meu computador. Então dá uma olhada aí nas playlists que nós temos aqui embaixo. Bom, vamos começar então falando sobre os notebooks Dell 1060. Eu tô aqui então no site da Dell, eu separei 4 máquinas novamente para a gente falar um pouco, e depois eu vou fazer o comparativo das 4, eu vou começar falando individualmente de cada uma para vocês terem uma noção do que nós estamos comparando. A primeira delas é a Titanium G1555MX, é uma máquina que está em oferta, é a mais barata de todas, elas estão organizadas por preço, então nós temos aqui esse modelo. Vou só passar umas fotos para vocês e a princípio a gente já tem uma ideia de que é uma máquina um pouco grossa, né? Muito parecido ao meu Acer Predator 15. Se você não conhece ele, também tem aqui unboxing e review no canal, então não deixa de dar uma olhada. Em breve eu vou fazer um vídeo contando a minha experiência com ele até o momento. Na configuração Good, como no outro vídeo eu também só vou falar sobre as primeiras configurações. Ele é uma máquina equipada com a NVIDIA GeForce GTX 1060, para quem não sabe é uma placa que tem 6 GB de memória dedicada. Ele tem um processador Intel Core i7 da 7ª geração, 7700HQ, com 2800 GHz e 6 MB de cache. Eu não achei nenhuma máquina com i5 que tenha 1060, todas com i7. Ele vem aqui com 16 GB de memória RAM DDR4, aqui fala 2400 MHz. Ele vem equipado com SSD, né, que é um HD híbrido, de 1 TB com 8 GB de flash cache. Mas você pode trocar por outras peças sem alterar o valor, nós vamos ver as opções no final. E ele vem com uma tela 15.6 polegadas IPS Full HD, que é anti-reflexo. Ele tem o adaptador wireless da Intel, teclado mecânico retroiluminado, colorido e garantia de 3 anos. Vamos dar uma olhada aqui então nas especificações. Como sempre aqui o teclado mecânico, essa foi como eu já disse no outro vídeo, é o que a Dell trouxe de diferente nessas novas gerações. E realmente é muito legal porque faz a diferença esse teclado, eu já falei para vocês, volto a falar. Ele então já é preparado para VR, para realidade virtual. A 1060 é a primeira das placas que já consegue dar suporte ao VR, e eu fiz um teste quando eu tinha o Gear VR. É legal, mas dá umas travadas se você tiver o óculos específico, por exemplo o Rift ou da Steam, aí fica uma experiência mais legal.
Então ele vem aqui com a série 10, claro, que é a 1060 com 6 GB de memória dedicada GDDR5. E aqui tem alguns números, né? Então, por exemplo, Dawn of War 3, 45 FPS no High, em Full HD. Esse Prey, 38 FPS no Ultra, mas em 4K. E o Mass Effect, 47 FPS no Ultra, mais em Full HD. Ele vem equipado com a 7ª geração do processador Intel Core i7, que permite até resolução 4K. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. A tela Full HD 1920 por 1080, anti-reflexo, IPS, eu já falei no outro vídeo e volto a falar. A tecnologia IPS é aquela tecnologia que permite você ter uma visão completa da tela independente do ângulo que você esteja dela. As telas TN, que não tem essa tecnologia no caso, se você não olhar 90 graus em relação à tela, você começa a ver a tela escurecida com cores distorcidas, e a tela IPS permite que você olhe por qualquer ângulo e veja a imagem perfeitamente ou com pequeníssimas distorções. Isso é muito legal. Isso é um grande problema dos atuais notebooks de entrada, né? Os gamers, tipo o Dell e o Acer, né? O Dell 7567 e o Acer VX5, o Samsung Odyssey vem com essa tela, mas quem está buscando um computador com a 1060 nessa faixa de preço já está esperando uma tela IPS, então é meio natural que ele venha equipado com isso, apesar de que a Dell equipa todos os notebooks com essa tecnologia de tela. Ele vem então com uma memória DDR4 2400 MHz, ela é expansível até 32 GB, então ele tem apenas 2 slots para você fazer o upgrade, porque ele só suporta até 16 GB, um pente de 16 GB em cada slot, então o máximo 32, só 2 slots. Só não, né? Tá bom. Aqui a refrigeração com duplo cooler, que já é esperado também num notebook desse, e ele tem aqui a carcaça muito parecida a um notebook que nós vimos com a 1050 Ti, né? Que tem essas entradas na parte de trás. Como eu disse, isso pode ser bom ou ruim, no meu caso seria péssimo pela posição que eu tenho aqui na minha mesa. Ele tem suporte ao HD híbrido e também ao SSD M2. Aqui fala áudio em alta definição, som com muito mais qualidade, ele tem um subwoofer integrado. Eu ouvi falar muito mal do áudio da Dell, mas não sei já esses modelos com a 1060, talvez o áudio seja melhor. Teclado gamer retroiluminado RGB, RGB como eu já disse é Red, Green and Blue, vermelho, verde e azul. Ou seja, ele tem aí, sei lá, 16 milhões de cores diferentes, no caso do meu, por exemplo, para você escolher. E aí você tem aqui as zonas, você tem o próprio aplicativo do computador, esse Color Wizard, para você poder gerenciar as cores, mudar do jeito que você quer. Ele é ABNT2, então padrão português brasileiro, tem o cedilha aqui no canto, isso para algumas pessoas faz muita diferença. E ele tem USB 3.1 do tipo C, que a gente já comentou no outro vídeo também, só que ele não dá suporte ao Thunderbolt 3, então volto a falar. Nem todo USB tipo C tem suporte a Thunderbolt 3, mas todas as entradas com suporte a Thunderbolt 3 são através do USB do tipo C. E qual é a maior diferença, né, desse Thunderbolt? Primeiro porque ele é 4 vezes mais rápido que essa entrada normal sem ser Thunderbolt. Ele dá suporte até 2 monitores 4K ao mesmo tempo rodando em 60 Hz ou até 6 dispositivos conectados ao mesmo tempo. E ainda permite uma entrada aí de 100 watts. Um desses modelos que eu escolhi para o teste, ele tem esse suporte. E nós vamos ver depois então a diferença que tem do que é Thunderbolt 3 para o que não é. Ele tem webcam integrada de alta definição, ela é HD, não é Full HD, tampa de alumínio e aqui todas as entradas que nós temos, fone de ouvido, microfone são separadas, isso é bom, tem USB 2.0, duas USB 2.0, tem leitor de cartão, tem aqui as saídas de ar, a entrada pro carregador na parte de trás, também temos HDMI, cabo de rede, DisplayPort, um USB 3.0 e USB do tipo C, tudo isso na parte de trás, e 2 USB 3.0 do outro lado. E agora a gente entra aqui nas configurações.
A gente não consegue selecionar outra placa de vídeo e processador, mas memória a gente pode ou adicionar ou retirar. Como eu já disse no outro vídeo, 8 GB é pouco atualmente. Se você for rodar o GTA V, por exemplo, numa máquina dessa, experiência própria, ele vai utilizar aproximadamente 12 GB de memória RAM. E se você só tiver 8, você vai ter problema de gargalo e queda de FPS constante, principalmente depois de um certo tempo que você está jogando. Em contrapartida, 32 GB é um exagero. O jogo que eu tenho que mais usa memória RAM é o GTA e ele chega no máximo 12. Então eu acho que atualmente 16 está bom, 32 já é um pouco de exagero. Na minha máquina eu tenho 24 porque eu tenho 4 slots. Então eu posso colocar 24 GB aí. Aqui então, mas nesse você também pode, só colocar um de 16 e um de 8, um pente de 16 e um pente de 8. Aqui você pode trocar ou acrescentar o seu HD, ele vem por padrão com híbrido. Se você quiser, você pode substituir por um SSD 2.5 polegadas de 240 GB ou um SSD M2 de 240 GB também. E aí ficar com o slot de HD 2.5 polegadas livre. Você pode também colocar outras opções pagando o adicional. Você também pode colocar um segundo HD, no caso aqui um SATA M2, aqui tem de 240, 480, como eu já disse no outro vídeo, esses valores estão muito bons desses dois primeiros, esse terceiro eu acho um exagero, não precisamos de tudo isso. E aqui você pode colocar um segundo HD pelo mesmo valor, vale bastante a pena, é mais vantajoso do que se você comprar por fora, é melhor você já colocar por aqui se você tem essa pretensão. A tela não dá para mudar, não dá para mudar também o wireless, ele não tem a opção do killer, e aí só Microsoft Office e sistema operacional. Partindo para a próxima máquina, esse é um Titanium W1545 Iron V4, eu gostei bastante dessa máquina, só voltando aqui, essa máquina está em promoção por R$ 6.600 à vista, né, com 10% de desconto, ou o preço a prazo acho que é 7.300 e alguma coisa. Então essa próxima máquina, a partir de 7.200 à vista, ou eu não sei o preço a prazo, tem que olhar, 8.000 a prazo. Ela vem equipada, vamos dar uma olhada nas imagens, a gente já vê que ela é um pouco mais fina que aquela outra máquina que a gente estava vendo, não muito, né, mas já é um pouquinho mais fina, vamos ver depois a espessura. Ela é equipada também com a 1060, também com i7, tudo igual, igualzinho a outra. A grande diferença aqui, e foi o motivo por eu ter escolhido essa máquina para falar aqui, é que ela tem um painel com a tecnologia G-Sync. Né? Depois nós vamos falar ali embaixo o que é essa tecnologia, é simplesmente fantástico para quem gosta de jogar. Então aqui está 1060 com desempenho de desktop, eu não sei se ela é diferente da do outro modelo, mas creio que não, realmente é muito próximo ao desempenho do desktop, mas não é igual ainda. A gente pode até ver depois a diferença. Então nova GPU NVIDIA da série 10 com VR Ready, como eu já falei. Aqui está falando que é bom para usar com esses softwares. E aqui então a tela com a tecnologia G-Sync. Vamos falar um pouco sobre o G-Sync. A tecnologia G-Sync, como está até falando aqui, não possui similar em nenhum lugar, eu acho que é até verdade. É a GPU que controla a atualização da tela, então você tem uma experiência sem screen tearing, sem travadinha. Screen tearing, para quem não sabe, é que parece que tem uma linha que fica se movimentando, descendo na imagem, conforme você muda a direção do personagem ou alguma coisa assim. A tecnologia G-Sync, o que ela faz? Se você tem um painel 60 Hz, ela vai basicamente pegar qualquer, se você está jogando tudo que tiver abaixo de 60 Hz, então se está rodando até 59 FPS, ele vai cortar o screen tearing. Se você passar dos 60 Hz, ele vai continuar dando screen tearing, então o ideal é você limitar, né, o desempenho aí para até 59 Hz. Eu, no caso do GTA,
Em alguns momentos eu fico com menos, eu ajustei os gráficos para ficar sempre abaixo dos 60 FPS. Mas em alguns momentos, tipo dentro de casa, alguma coisa assim, ele passa dos 60 Hz. E é nítida a diferença, irrita muito, porque dá muito screen tearing. E o G-Sync, o meu painel é G-Sync, ele elimina completamente o screen tearing abaixo de 59 Hz. É uma coisa impressionante. Só jogando para você ter essa sensação e ver como isso é bom, principalmente aí, se você tem um jogo que às vezes fica abaixo, às vezes fica acima, você nota nitidamente a diferença que dá para baixo e para cima dos 59 Hz. Essa tecnologia é fantástica, eu achei que não ia dar muita diferença, achei que era um pouco de frescura. Isso foi um dos motivos pelo qual eu decidi por essa máquina e não por uma outra que eu estava pesquisando, mas eu achei que não ia dar muita diferença, mas dá, é absurda a diferença, é uma diferença que eu não consigo mostrar para vocês, só se eu gravar a tela do computador através de uma câmera, posso tentar fazer isso para mostrar para vocês, não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar. Então é basicamente isso, ó. No tearing, no stutter, less lag, então realmente não tem lag, não tem screen tearing, é maravilhoso isso. A tela IPS Full HD, 15.6 polegadas, e a memória expansível até 64 GB, isso mostra que ele tem 4 slots de memória, e ele fala isso aqui mesmo, onde está escrito isso, desempenho mais rápido, aqui ó, 4 slots. Se ele suporta até 64, então é bem parecido com a minha máquina. Você pode ligar até 4 telas simultâneas. Tem esse NVIDIA Surround aqui para expandir as imagens. A refrigeração com triplo cooler. Nossa, é um trava-língua falar triplo cooler. E esse já é um pouco do futuro, algumas máquinas já estão saindo com isso. A minha tem 3 coolers opcionalmente, porque tem um cooler que ele é removível e eu posso colocar um leitor de CD no lugar. Se você não viu, dá uma olhada aí na review da minha máquina, vou deixar na descrição também. Então ele tem 2 coolers para GPU e um cooler para o processador. Eu achei isso meio estranho, porque pelo menos na minha máquina, o que mais esquenta é a CPU. A GPU é bem fria. Eu não precisaria de 2 coolers na GPU. Eu não sei porquê, se tem um motivo para isso, mas aqui ela é distribuída assim. Isso é ótimo, o computador vai ser muito frio. Isso era um problema de alguns notebooks e já está sendo resolvido, né, nessas gerações mais novas. A gente praticamente nem se preocupa com resfriamento, porque eles já estão muito bons, muito avançados. Aqui está falando um pouco da comparação entre os HDs, 5.400 RPM, 7.200 e 7.200 híbrido. Olha a diferença que dá. Realmente um HD de 7.200 híbrido vai ser muito melhor que os outros, mas não chega igual um SSD. Você pode colocar até 2 HDs, ele tem 2 entradas para SSD M2, isso é muito legal. Som com qualidade, suporte para 5.1 canais, isso é legal também. E tem esse Sound Blaster X-Fi MB5, vai saber o que é isso, né? Mas é uma tecnologia, um software, né? Para você configurar efeitos de áudio, isso é legal, eu acho legal. O meu tem o Dolby aqui, ó, Dolby Audio, mas eu nem mexo nisso aí. Nós temos aqui então esse SBX Pro Studio para você configurar o áudio. Parece que o áudio desse notebook é bom, né? Ele tem teclado retroiluminado. Não fala que é ABNT, então eu acho que não é ABNT esse teclado. E ele deve ser RGB. Tem teclado numérico, que é legal, muito legal. 2 USB 3.1, né, do tipo C, mas não é Thunderbolt, é só 10 GB por segundo, o Thunderbolt é 40, dobro da velocidade, sim, tal. Webcam integrada Full HD, essa aqui, 2 megapixels Full HD. Leitor biométrico, para você desbloquear pela digital. Textura em aço escovado, muito legal também. E ele é fino, 2.5 milímetros. Se eu não me engano, essa é a espessura do Dell 7559. Para um notebook gamer é muito fino. E conectividade, então. Saída de ar de conectividade, legal, né? Não sabia o que você pode conectar na saída de ar. Tem HDMI, USB 3.0, 2 mini DisplayPort.
LED indicador você também pode conectar então, né, pelo jeito aqui. Fone de ouvido, microfones separados, tem esse line-in jack também, que não tem na outra máquina. Leitor de cartão, 2 USB 3.1, né, geração 2, que é o tipo C, mais um USB 3.0, um cabo de rede, tem aquela tranca para você, para ninguém levar seu computador embora, mas acho que ninguém usa isso. Saída de ar, entrada de energia e outro USB 3.0, então ele tem 3 USB 3.0 e 2 USB do tipo C. Tá, então aqui nós temos mais opções, né, de configurações com até 64 GB de RAM, mas olha o preço para colocar isso, é absurdo. Novamente você pode fazer aquelas mesmas escolhas, trocar o HD, você pode colocar outro SSD, tem o SATA, ou seja, você pode ter 4 HDs, 2 M2 e 2 2.5 polegadas na máquina. É muita coisa, isso seria ótimo para mim, porque você pode escolher colocar tudo num HD só e o Windows no outro, e aí para você formatar é bem mais fácil. Tela então, G-Sync. Aqui você tem a opção de colocar um adaptador killer, eu colocaria porque é muito melhor que o normal, realmente dá diferença, falei no outro vídeo, o meu é esse adaptador, ele é muito legal, você pode personalizar aqui e pôr alguns acessórios, então essa é a segunda máquina. Terceira máquina, mesmo valor da anterior, R$ 7.200 à vista, ele tem as mesmas coisas, vamos passar um pouco mais rápido, é praticamente o mesmo. A única diferença aqui, que eu realmente chamo a atenção, é que ele só tem 1,85 centímetros de espessura. Ele é muito mais fino que o outro, quase 1 centímetro mais fino, muito pequeno, pesa só 1,9 quilos, é muito parecido àquele notebook do meu amigo que eu mostrei para vocês, o MSI Stealth Pro que ele comprou lá em Nova York. Muito fino, muito leve, é absurdo. Realmente é muito fino e muito leve, é sensacional. A tela é IPS, mas eu acho que não dá suporte ao G-Sync. Cadê? Ó? Não dá suporte ao G-Sync, infelizmente. Seria ótimo isso. Que mais? Nós temos só 2 slots de memória. Ele é expansível só até 32 GB. Tem o NVIDIA Surround. Também tem os 3 coolers. Ó. Um para CPU e 2 para GPU. 2 para placa de vídeo. Tem aqui os SSDs, as entradas, o som aqui tem esse Sound Blaster Pro Gaming 360 graus, é diferente do outro ainda. Teclado RGB, não fala se é ABNT2, pelo jeito não é. 2 USB 3.1 do tipo C, não é Thunderbolt também. A webcam é Full HD, tem leitor biométrico também. Tem microfone e fone de ouvido separados, USB 3.0, leitor de cartão, cabo de rede, aquela tranquinha. Nós temos também entrada de energia HDMI, desculpa, 2 DisplayPorts, 2 USB do tipo C e mais 2 USB 3.0. E aqui tudo a mesma coisa, a diferença é que ele só suporta um HD normal 2.5 polegadas e um M2, até porque a espessura dele é bem pequena, não dá para ficar colocando muita coisa, porque senão não tem espaço. Ele não tem a opção de colocar um killer, é uma pena. E é isso aí que nós temos aqui. E esse é o Full Range W1745MX, eu acho que eu não falei o nome do outro, né? Titanium G1540 Lite ou Lite, sei lá. E então aqui nós temos o Full Range W1745MX, essa é a máquina mais cara com a 1060, R$ 7.500 à vista, ela é 17 polegadas, mas tudo que há de melhor tem nessa máquina e nós vamos ver agora. Então 1060, processador i7, 16 GB de memória, o HD normal, a diferença fica aqui novamente, painel 17 polegadas com suporte a G-Sync, e o resto é tudo igual. Vamos ver aqui então agora as configurações. Tem a GTX 1060, que é a nova GPU, então aqui nós já falamos sobre ela, aqui nós já falamos também. Ele tem mais ou menos 2,5 centímetros de espessura, então igual aquele outro que nós vimos, esse aqui. Incrivelmente fino, é realmente fino. Ele tem suporte ao G-Sync, nós já falamos também. A tela é IPS, claro, deve ser maravilhosa essa tela, até pelo preço do computador.
Ele tem aqui, ele suporta até 32 GB, então só tem 2 slots de memória RAM, DDR4 2400 MHz. Tem aquela tecnologia Surround, também tem os 3 coolers, um para CPU e 2 para placa de vídeo. O chassi é de alumínio, você tem a opção também de colocar SSD M2. O som tem essa tecnologia Sound Blaster Pro Gaming 720 graus. Essa é o dobro, né? Tipo, o outro é 360, esse é 720. Deve ser muito bom o som disso aqui. Então, ele tem aqui 2 alto-falantes. Teclado, ele não fala se é ABNT, então provavelmente não é, mas é RGB. E ele tem suporte ao Thunderbolt 3 e é aqui que nós vamos falar sobre isso. Ele tem aqui então uma USB do tipo C que dá suporte ao Thunderbolt 3. Aquela que nós vimos é essa aqui, ó, USB 3.1 normal. Todos os outros têm essa aqui. Aí tem o Thunderbolt, o 2 e o 3. A minha máquina também tem esse Thunderbolt 3. E o que isso vai trazer de bom para você? Primeiramente, essa é 10 GB por segundo, essa vai ser 40. Então, assim, 4 vezes mais rápido. Ele dá, então, aqui tem o que traz de bom, né? Ele tem esse mais pixels, então você pode ligar duas 4K rodando a 60 Hz na mesma entrada. Ou até 6 dispositivos diferentes, que não sejam monitores 4K, na mesma entrada. Fantástico isso. Tudo bem que não é fácil você ter 2 monitores 4K, mas para quem tem, você pode ligar e fazer aqueles 3 monitores sem problema nenhum. Ele tem aqui até 100 watts de potência, então você pode praticamente ligar um monitor sem ligar ele na tomada. Um monitor bem simples, né? E aqui eu não sei. Então, ele conecta tudo isso na mesma entrada, né? E essa entrada Thunderbolt, ainda bem que eu lembrei disso, eu já estava esquecendo. Você pode, eu não sei se vocês já viram, mas tem agora docks de placa de vídeo para desktop externas, ou seja, é uma caixa, você liga uma placa de vídeo de desktop e você pode dar um boost no seu notebook com esse dock. E parece que ele só entra nessa entrada que tem suporte a Thunderbolt 3, ou seja, eu posso comprar um dock externo, ligar uma 1080 Ti, ligar esse dock nessa Thunderbolt 3 e o meu computador vai processar. Ou seja, a parte de vídeo vai ser esse dock externo que vai processar e ele joga de volta né, o que já foi processado. Então eu posso jogar até com uma placa de vídeo externa no meu notebook, só as entradas que tem suporte a Thunderbolt 3. E isso é uma grande vantagem. Tem muita gente que já tá pensando nisso, porque quando defasar o computador, compra o dock, põe uma placa de vídeo nova, liga no Thunderbolt 3 e aí corre pro abraço. Ele tem então também, continuando, uma webcam Full HD, 2 megapixels, leitor biométrico e as entradas, fone de ouvido e microfone separadas, tem esse line-in aqui, 2 em 1, leitor de cartão. Tem aqui 2 USB 3.1 da primeira geração, uma delas fica ligada o tempo inteiro para você carregar dispositivos mesmo com o computador desligado. Entrada de rede, esse USB é aquele normal, tá? Não é o tipo C. Entrada de rede, a tranca, entrada de energia HDMI, 2 conexões DisplayPort, uma USB do tipo C com suporte a Thunderbolt 3, mais 2 USB normal 3.1. E aqui é só o que nós temos. Aqui o que nós podemos fazer de upgrade. Ele entra um HD 2.5 polegadas, 2 SSD M2. A tela tem suporte a G-Sync. Você tem a opção de colocar o Killer, que é muito legal. E aí só as personalizações, mais nada que a gente pode fazer aqui. Vamos agora então dar uma olhada nas 4 máquinas. A única coisa aqui é que está invertido. Eu falei primeiro dessa, depois dessa, e aqui ele inverteu. Vamos aos valores. À vista, 7.200, 6.600, 7.200 e 7.500. Eu particularmente não pegaria esse aqui por conta de ser 17 polegadas. É muito grande, para mim é demais, mas se você quer jogar, não vai tirar ele de casa, pode ser uma opção boa para você. Aqui tudo tem a mesma coisa, lembrando que esse é o único que dá suporte a 64 GB de RAM e esse é o único que tem Thunderbolt 3, é uma pena.
Os dois são G-Sync, esses do meio não são G-Sync. Aqui então áudio. Nossa, tem bastante diferença entre eles. Esse aqui é aquele que tem o Sound Blaster X-Fi MB5. Esse parece que é o que tem o pior sistema de áudio, mas tem subwoofer. E esse aqui é o que deve ter o melhor som. Ele tem esse Sound Blaster, mas tem saída externa para 5.1 canais. Tem um monte de coisa, High Definition Audio, né? Aquelas coisas todas. Teclado. Esse aqui não fala se é ABNT2. Esse eu acho que esse aqui é o único teclado ABNT2. Apesar de que quando ele vem com teclado americano ele fala. Esse aqui também tem a opção teclado americano, mas eu não coloquei aqui na comparação. Aqui as entradas, é muita entrada, eu não vou nem falar, a gente falou com bastante calma sobre eles. E vamos falar então agora sobre as diferenças de valor e o que você, né, deve optar ou poderia optar entre essas 4 máquinas. Eu particularmente não escolheria essa segunda, a não ser que dinheiro fosse realmente um problema, mas para quem está pagando R$ 6.600 numa máquina, eu acho que dinheiro não deve ser assim um grande problema, né? Ou se for, essa pode ser uma escolha sua. Eu particularmente, se eu fosse pagar isso, eu preferiria pagar R$ 600 a mais e pegar uma dessas duas, que tem muito mais coisas. Entre essas duas aqui que nós estamos falando, qual que eu escolheria? Bem, se você está procurando uma máquina fina, uma máquina né, pequena, leve, que você vai levar para todos os lugares e você não liga de G-Sync, não liga de 64 GB de RAM, eu pegaria essa máquina aqui, porque ela é bem mais fina, ela é bem leve, bem legal, apesar de essa aqui não ser muito diferente. Eu particularmente escolheria essa segunda, o G1545 Iron V4, porque ele é só um pouquinho mais grosso, mas tem G-Sync, que é fantástico, e tem várias coisas a mais, né? Tem 64 GB de memória, dá para colocar o adaptador killer, então eu ficaria com essa máquina. Entre todas essas, como eu preciso de uma máquina que eu leve para a faculdade e tal, eu preciso de mobilidade, eu escolheria essa aqui. Apesar de eu ter um computador do tamanho de um carro, eu ainda preferiria essa aqui. Se você não for sair de casa, talvez seja bom considerar pagar 300 aí a mais e pegar essa máquina aqui. Lembrando que eles cobram frete. Então, vou colocar aqui o CEP da faculdade novamente para a gente ver quanto vai dar. Ó, R$ 130. Então, você coloca aí R$ 100 a mais em todas as máquinas, que é o preço do frete. Talvez você consiga negociar isso se você falar com um vendedor. A Avel tem uma série de vendedores e todos são muito bons, muito atenciosos. Vale a pena tentar negociar. Então, a minha escolha seria essa máquina aqui, entre essas que eu mostrei para vocês, ou essa aqui, caso eu não fosse levar o computador para lá e para cá. O que nós temos, além dessas máquinas, para competir com essas máquinas? Bem, nós temos o Lenovo Legion Y720, que é essa máquina aqui. Vamos ver se a gente acha. Olha, temos ela aqui. Por R$ 6.000, ou seja, 1.200 a menos que essa máquina. Só que o que ele tem a menos aqui? Ele também tem Thunderbolt, ó. Isso é ótimo, porque aqui ele não tem suporte a Thunderbolt. Eu já fiz um vídeo sobre essa máquina, se você quiser ver, vai estar na descrição também. Ele só tem 8 GB de memória RAM, mas isso aí você pode arrumar. Só que ele vem com HD de 2 TB, isso para mim é ótimo. A memória expansível é até 32 GB. Ele vem com a 1060, igualzinho aquele. Deixa eu ver o que mais. Bom, ele vem com uma câmera HD normal, mas isso eu acho que não faz muita diferença. Cadê? Ele pesa aproximadamente 3 kg, isso pode fazer uma diferença. Mas, por R$ 7.200 de diferença, talvez valha a pena considerar essa máquina, porque R$ 1.200 você põe a memória, põe SSD e ainda vai sobrar dinheiro aí, né? Então, e você provavelmente, vamos ver quanto é que é o frete, para a gente poder comparar. Grátis, melhor ainda. Então você vê, é 7.300, é 1.300 a diferença de valores dessa máquina para aquela. Também nós temos o Acer Predator Helios 300, que eu não sei se tem à venda
aqui ele já esteve à venda aqui no Brasil, porque eu achei, mas eu não, depois sumiu, se eu não me engano foi no Magazine Luiza, ó, e depois eu não achei mais para vender aqui, é uma pena. Ele tava 6 mil e alguma coisa também, é uma opção além dessa máquina aqui. Tirando isso, nós temos o Alienware, que com certeza vai ser muito mais caro. Basicamente isso, nós não temos uma outra opção, apesar de que o Dell 7577, que vai chegar em breve aqui no Brasil, se ainda não chegou, ele vem equipado com a 1060, porém é uma 1060 com uma tecnologia um pouco diferente. Ó, ele não chegou aqui ainda, em breve vai chegar, mas ele vai ser equipado com uma 1060, uma tecnologia um pouco diferente, o desempenho vai ser um pouquinho menor, mas provavelmente vai ser bem mais barato do que R$ 7.200, talvez valha a pena esperar. Bom, é isso então, galera, que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Se você tiver qualquer dúvida, é só postar nos comentários que eu respondo assim que possível. Obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo.